Fala aí, pessoal, bem-vindos ao canal da J-League Insider, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente tem mais um J Entrevista, aquele quadro que eu trago jogadores que passaram pelo Japão, jornalistas, correspondentes internacionais, para a gente trocar uma ideia sobre jornalismo, sobre futebol japonês e sobre futebol no geral. E hoje eu tenho o orgulho de receber aqui o Wallace Borges, da TNT Sports, do de Sola 10, do de 0 a 10. Wallace, muito bem-vindo à J-League Insider, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, mano. Obrigado aí pelo convite e mais do que o convite, pelo carinho de sempre. Teu com o de Sola 10, com o de 0 a 10, comigo, né, particularmente também. Então, pô, foi um convite que eu não pensei duas vezes em aceitar pelo carinho que você tem comigo. Não pensaria duas vezes em falar sobre o assunto e, cara, eu gosto muito da tua página. Já falei isso, né, outras vezes. Gosto muito da tua página, sempre acompanho. Não é uma liga que a gente está acostumado, né, em ligar a televisão para ver. Então, páginas como a tua, elas ajudam muito a gente a minimamente se manter informado no que está rolando. Volta e meia tem um jogador brasileiro ou outro na mira, né, de futebol brasileiro, ou o jogador que está por aqui, que talvez esteja indo para a J-League. Então, eu agradeço o convite, pelo carinho, mas não só por isso, porque eu gosto muito do teu trabalho também. Pô, obrigado. Para mim é maravilhoso estar ouvindo essas palavras de você. Que nem eu comentei outro dia, quando mandei o superchat lá no De Placa. Ouvi você, ouvi o Mauro, ouvi todo mundo falando bem, porque como você falou, né? É uma liga que o pessoal não está muito acostumado. Às vezes a gente não sabe muito do que está acontecendo. E para mim é um prazer estar fazendo esse trabalho e ver que está sendo reconhecido por pessoas que eu admiro, né? Como você, como o Mauro e tantos outros. Agora, Feliz. para a gente começar, você é flamenguista, né? Você já fala que é flamenguista já há muito tempo. E aí a gente entra num ponto em comum, né? Entre Flamengo, entre J-League, que é o Zico. O que significa o Zico para o Wallace Borges? Como o Zico impactou no seu amor pelo Flamengo? Cara, então, realmente eu falo. Eu nunca tive problema em falar meu clube, antes da gente chegar nessa tua pergunta, porque eu acho que seria quase como eu esconder quem eu sou, no final das contas. Porque eu só tô aqui, eu só tenho uma relação com o futebol. Eu não nasci jornalista. Não foi com 4 anos de idade que eu comecei a fazer jornalismo. Eu, com Uhum. 4 anos de idade, era Flamengo, virei Flamengo. Então, eu só tô aqui por duas coisas que existem, né? O Flamengo, obviamente, e a seleção brasileira. Eu amo a seleção brasileira, inclusive acho que hoje em dia sou um dos poucos na mídia esportiva brasileira que ama realmente a seleção brasileira num nível fora da curva, como se fosse. Eu torço para a seleção quase no nível que eu torço para o meu clube, assim, para o Flamengo. Então, são por causa dessas duas coisas que eu tô por aqui. Então, seria injusto eu chegar e vir aqui e falar, cara, não tenho clube, não. Acho que seria mentir para o meu público e a única coisa que eu não faço é mentir para o meu público. Uhum. Mas sobre o Zico, cara, tem uma questão curiosa. Eu não vi o Zico jogar, né? Eu acho que a minha idolatria com o Zico, ela vai para um caminho, cara, que não. O Zico não é o meu ídolo. O Zico é quase a minha religião, porque eu não vi um. Sabe quando eu nasci, o Zico era uma entidade, cara. Ele eu Uhum. não vi o Zico ser construído, como eu tô vendo o Gabigol, como eu tô vendo o Arrascaeta, como eu tô vendo o Pedro, o Gerson. Esses caras eu tô vendo a construção de altos e baixos. A gente está vivendo, inclusive, um baixo, né? Do Gabigol nesse momento, que é um baixo muito baixo, com relação à história dele no Flamengo. Mas quando eu acompanhei futebol, que foi ali por volta dos anos 98, 99, o Zico já era uma entidade. E algo que fortalecia a entidade dele, fora o ter ganhado o Mundial, fora ter conquistado a Libertadores, era o Zico criou o futebol japonês. Que é uma mentira, né? O futebol japonês já existia antes, Uhum. mas no Rio de Janeiro se falava isso. O Zico criou o futebol japonês. O cara é tão fora da curva, o cara é tão Deus, que ele criou o futebol num país que não jogava bola. Então, as histórias, né, as lendas antigas, elas também vão ajudando a construir esse imaginário de lenda, de Deus que o Zico tem para mim. Quando eu encontrei o Zico pela primeira vez, não era. Eu já encontrei outros ídolos que eu tinha na carreira, mas quando eu encontrei o Zico, eu, a sensação de que eu estava encontrando uma entidade, uma força cósmica muito maior do que tudo aquilo que eu tinha visto. Porque é isso, né? Essa construção
que a gente vai tendo desde a nossa infância, 5, 6, 7 anos de idade, vão transformando a pessoa num mito e não numa Uhum. pessoa real. E o mais legal foi ter visto que o Zico, além desse mito, dessa figura cósmica, desse Deus, ele é uma pessoa real. Muito mais maneira do que várias pessoas reais do que eu conheço. Cara, eu ouço muito falar sobre a humildade do Zico, sobre como ele é uma pessoa muito alto astral, gente boa. E eu acho que é muito que isso que você falou, né? Aqui no Brasil a gente tem como ele inventou o futebol japonês, mas a gente traz, óbvio que existia sim o futebol no Japão, né? Tanto que a Copa do Imperador está na 104ª edição, mas ele profissionalizou o futebol japonês, né? Ele levou uma visão que ele tinha do Flamengo, da Itália, da seleção brasileira. Ele pegou toda essa visão e ele levou para ajudar a criar a J-League. E até uma coisa que eu conto para todo mundo, às vezes as pessoas não sabem. Eu me converti ao shintoísmo, né, que é a religião do Japão, e no shintoísmo qualquer coisa ou pessoa pode ser um deus, né? Eles chamam de kami, que a gente traduz para deus. E o Zico é um kami. O Zico é o Saka no Kami, ele é o deus Que do legal. futebol, basicamente. Então lá Pô, no que legal. Japão ele realmente ele é o deus do futebol, né? Então Pô, isso que é muito legal, mano. Eu não bacana. sabia disso. Maneiríssimo, maneiríssimo. Pô, muito maneiro, mano. Muito maneiro. Não conheço nada dessa religião. Conheço muito pouco, mas, pô, maneiríssimo, cara, saber disso e acho que vai de encontro, àquilo que a minha visão, né? A visão que eu tenho dele. Sim, sim. E lá no Japão é bem engraçado porque ele é a única personalidade não japonesa a ter mais de uma estátua no país. Ó, Ele é o único jogador que passou pelo Kashima e tem os 2 pés marcados na calçada da fama do Kashima Stadium. E todos os clubes reverenciam o Zico. Todos, todos, todos. Existe um consenso no Japão de que o Japão não seria o que é hoje no futebol se o Zico não tivesse aceitado o desafio de se juntar ao Kashima Antlers nos anos 90. pô, que Então, maneiro, cara. Que é, maneiro. é muito bacana também essa construção que o futebol japonês tem com o Brasil, né? Ontem, não sei se você viu, o Yokohama Marinos acabou perdendo para o Al-Ain em a final da Champions da Uhum. Ásia. E eu fiquei matutando, né? Porque várias coisas aconteceram no jogo e eu fiquei pensando comigo mesmo, assim, tipo, cara, como que eu recupero desse baque, assim, de tomar um 5-1 na final? E conversando aqui com a minha mãe e tal, minha mãe me apoia muito, ela falou para mim assim, cara, o futebol japonês, ele é como se fosse o filho do futebol brasileiro. Uhum. Tem o nosso DNA ali no meio. Acho que você precisa começar a explorar isso. E aí, você trabalhando na TNT e acompanhando principalmente ali a Champions League, você tem contato com diversos jogadores japoneses que estão na Europa, estão nos principais níveis. Queria a sua opinião sobre essa frase de o futebol japonês tem um pouquinho do nosso DNA. Como você está enxergando esses jogadores japoneses em franco crescimento, em grandes times e disputando grandes ligas? Eu acho que essa frase de futebol japonês tem um pouco de Brasil. Eu acho. Eu moro numa cidade, eu moro em São Paulo, né? Então, eu moro numa cidade que tem por cultura a imigração, né? Uhum, Ela tem por uma. Se você tem bairro libanês, você tem bairro japonês, você tem bairro italiano, você tem várias coisas. E eu sempre fui. E a Liberdade é um bairro que eu confesso gostar muito aqui em São Paulo. Diria que é desses bairros de grande imigração, é o bairro que eu mais vou. Com sobras, o bairro que eu mais vou. Então, eu sempre gostei muito de dar uma pesquisada, olhar sobre esse assunto. E, cara, não é só o futebol japonês que tem um pouco de Brasil. Eu acho que a cultura japonesa e a cultura brasileira, por causa da imigração japonesa para o Brasil, a gente não pode esquecer que a maior colônia japonesa fora do Japão é no Brasil, quase sim. 50% dos Nikkeis que estão. Eles estão. Quase 50% estão no Brasil. Se não me engano, Uhum. são 40%, 42% estão no Brasil. Então, cara, a gente se misturou de alguma maneira, algumas culturas, algumas ideias. Então, principalmente para a gente que mora aqui em São Paulo e consome, né, um pouco mais de cultura japonesa no bairro da Liberdade, isso é algo muito grande, não à toa. Animes são fortíssimos no Brasil, os quadrinhos japoneses são fortes no Brasil, que a gente tem essa similaridade de convivência. Agora, sobre a seleção japonesa e seus jogadores, eu sou de uma geração
que a primeira Copa que eu posso dizer para você assim, que eu acompanhei de fato, assim, cara, eu lembro de todos os jogos dessa Copa, é a Copa de 2006. A Copa de 2002 eu tinha 9 anos, então eu lembro muito do Brasil, mas não lembro do geral. Então, a Copa de 2006, que é uma Copa que fica muito marcada por causa do Zico, eu lembro muito. E o Japão, eu gostava daquela seleção do Japão. Tinha um brasileiro, né, o Marco Túlio Tanaka, que fazia parte daquela seleção, mas não só, né? Aquela geração como um todo, não a Copa em si, mas aquela geração tinha Nakamura, Nakata, caras que a gente se acostumou a gostar. Mas eu já falei num 0 a 10 e falo hoje com tranquilidade para você. A geração atual do Japão é muito superior àquela geração. Tecnicamente falando, taticamente falando, jogadores de relevância mundial também, por exemplo, acho que o Mitoma é um dos caras que mais chama atenção hoje, mas tem vários em sequência, que hoje são jogadores de disputa em grandes times, por exemplo. Você tem o Endo hoje no Liverpool, que para muita gente foi um dos melhores jogadores do Liverpool na temporada. Então, eu acho que essa geração ela chega forte para a Copa, para a próxima Copa. Tenho algumas questões com, na hora H, essa geração japonesa não entregou o que se esperava dela em vários momentos. Não sei o que vai ser na Copa do Mundo, mas talento ela tem como talvez nunca uma seleção japonesa teve reunida jogadores de grandes clubes europeus, como essa vai ter. Se vai entregar, eu não sei. E até uma curiosidade, né? Muita gente lá no Japão fala sobre essa questão da casca, né? Eu acho que é isso que você se refere dessa disputa que o Japão, por exemplo, perdeu para a Croácia na Copa passada. E essa geração, se a gente pode dar um apelido para essa geração, a gente chama de geração Zico. Por que a gente chama de geração Zico? Porque graças à chegada do Zico, do Lineker, a cultura da categoria de base foi incluída no futebol japonês. O olhar para os mais jovens foi incluído. Então eu acho que é muito disso que você fala e da influência que a gente teve também, né? O olhar para o mais jovem acho que gerou talvez a melhor seleção asiática que a gente tem hoje, né? Não, consome. Então, é aquilo, né? Você tem. Eu acho que é muito curioso ver como por exemplo, a seleção coreana, se você olhar de maneira geral, ela tem um cara mais destacado, né? Você tem o Son, que é talvez o melhor, talvez não, com certeza o melhor jogador asiático hoje, mais Sim. badalado, mais hypado e até com maior entrega. Mas eu acho que a seleção japonesa como um todo, você consegue, inclusive vindo da última Copa do Mundo, onde, pô, tava num grupo que tinha Alemanha e Espanha, né, cara? E conseguiu se classificar. Mas aí é o que eu te falo, né? Aí chega o jogo contra a Croácia, que você fala assim, cara, o Japão tirou a Alemanha, tirou a Espanha, ele vai para um jogo contra a Croácia, pô, para ir para o jogo para ganhar. Para passar, pô, a Croácia, que vai bater final de Copa do Mundo, ela chega naquele mata-mata como uma seleção com problemas físicos, uma seleção mais envelhecida. Você fala, cara, é a hora do Japão. E aí vai lá, o Japão faz um jogo bem amarrado contra a Croácia, que tem um mérito, é claro, né? De conseguir amarrar esse jogo não só contra o Japão, mas contra o Brasil, e acaba se classificando. É um mérito também da Croácia, a gente não pode retirar. Mas, por exemplo, na última Copa das Nações, na Copa Asiática, né? Na última Copa Asiática, o Japão ficou devendo e muito. E muito. Que a gente esperava. Muito mais. Mas é isso, né? É casca, é processo. Acho que o Japão faz uma coisa que o futebol americano, quando eu digo americano, norte-americano, né? O futebol dos Estados Unidos, Sim, sim. não faz. Acho que o Japão tem uma cultura de futebol muito maior do que os Estados Unidos. Se a gente pegar dois dos grandes países do mundo que tiveram uma cultura de futebol recente, né? O Japão, década de 80, e os Estados Unidos ali, final da década de 90. Acho que o Japão tem cultura de futebol muito maior. O Japão tem já um trabalho de base, como você falou, muito mais estruturado a longo prazo. Então, acho que está 2, 3 degraus acima do que os Estados Unidos hoje faz. E a gente não dá para esquecer, a gente fala de seleção, o Japão esteve a poucos minutos de ser campeão mundial contra o Real Madrid, cara. Sim. Foram pouquíssimos minutos. No ano lá que o Kashima tirou o Atlético Nacional na semifinal do Mundial de Clubes, cara, ficou aí só aqui de ser campeão mundial contra o Real Madrid, só que aí, amigo, já diria o Maestro Júnior, né? Quando você não gira a faca, pode acontecer qualquer coisa, ainda mais contra o Real Madrid, e acabou tomando a virada. Então a gente vê como o nível de desenvolvimento tá chegando.
Acho que é um processo que está chegando. Boa. E por curiosidade, né? Por conta do Zico, dessa relação com o Flamengo, você acompanha mais assim o Kashima Antlers? Você tem alguma coisa com o Kashima Antlers? Algum clube japonês que você tem um carinho, que você gostaria de acompanhar? Cara, não tenho nada, não tenho essa relação por causa do Zico. É, eu acho muito bonitos os escudos japoneses, assim. Acho que é a liga que tem os escudos mais bonitos de todos, assim. Uhum. E principalmente, eu sou um cara que ama a cor roxa, né? Então, se por um acaso vocês não conhecerem o meu canal é todo na cor roxa. Então, você tem vários, assim, o Yokohama, o Sanfrecce Hiroshima é roxo, você Kyoto tem Sanga. você tem o Cerezo, que é roxo também. Então, eu acho os escudos bonitos, mas não acompanho. Não é uma liga que eu estou sempre muito de olho, por isso até que eu te falei. A tua página é uma liga que eu acabo acompanhando muito do que está acontecendo na J-League pela tua página, assim, pelo que tu fala. Por lá, claro que quando o Iniesta foi, a gente deu uma olhada um pouco melhor, porque não foi só o Iniesta, né? Foi Samper e alguns outros jogadores que Vermaelen, acho que foi juntos também. Vermaelen, Vila, Podolski, Fernando Torres. É. Então a gente olhou um pouco mais, mas hoje em dia bem menos, né? Acompanho muito mais pela tua página e, claro, melhores momentos que acabam aparecendo pra gente no YouTube, e aí eu acabo assistindo. Boa, boa. E você trabalhando na TNT, né, tendo muito esse contato com o jornalismo esportivo, muito, e aliás, um trabalho muito legal que a TNT faz na cobertura esportiva. Um detalhe que eu sempre falo para todo mundo, e até um projeto que eu tenho, junto com o Paulo Jamelli, que jogou no Santos, jogou no São Uhum. Paulo, jogou lá no Japão também, a gente quer trazer a J-League de volta, né? A gente quer passar a J-League aqui no Brasil. E não tem, né? Não tem que nem você falou da MLS, da Saudi Pro League, não tem aquele cara, não tem mais o Iniesta para se escorar. Então a gente olha muito para a parte da cultura, né? Você falou bem do bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Como que você enxerga essa mistura futebol e cultura? E olhando para o lado de visibilidade, assim, como que você enxerga o trabalho, por exemplo, que a própria TNT faz com a Champions, de mostrar partes culturais? Você acha que é um caminho que vale seguir para você pegar uma liga que não tem uma estrela tão grande quanto a J-League e colocar ela no mercado brasileiro? Né, antes de responder, também acho, cara, seria muito maneiro ter a D-League de volta. Eu não tenho o poder de comprar ligas, né, para Uhum. transmitir na TNT, mas se por um acaso um dia a TNT comprar para transmitir a D-League, será uma honra muito grande, não só se puder ter a oportunidade de comentar, mas também coordenar as transmissões. Eu acho que seria maneiríssimo, cara, seria fantástico. Inclusive por horários, né? Os horários, às vezes, são horários que não tem nada na televisão, assim, nenhum jogo na televisão passando. De manhã, por exemplo, às vezes Uhum. quase não tem jogo, e eu sei que às vezes tem jogo da J-League no horário pro Brasil de manhã também, então isso poderia ser legal. Para mim, cara, respondendo a tua pergunta, o futebol é a coisa que ele mais é. O futebol é, sobretudo, cultura. Ele é uma expressão cultural. E assim como o futebol, para mim, ele é uma arte. O esporte, ele é uma arte. Assim como várias outras artes existem. Música, pintura, cinema, teatro. Ele é uma arte de expressão cultural onde povos se expressam. Por que o futebol europeu tem por característica coisas diferentes do que o futebol latino-americano? Porque nós temos, enquanto povo, diferenças motrizes, quase, com relação a isso. Então, futebol sul-americano, ele é mais inventivo, ele é um futebol mais sentido no bom e no ruim. A gente é mais impaciente, porque a gente sente muito, mas a gente vive mais o futebol, a gente se apaixona mais pelo futebol, a gente gosta mais do futebol, e quando falo futebol, serve para outros esportes, né? Demanda aquilo, qual esporte você gosta. Sim. E aí, quando a gente vai para a cultura japonesa, com relação ao futebol, a gente vê até os jogadores, eles em campo, se portam de uma maneira diferente, em vários momentos mais educados, às vezes até. Não tem algumas coisas que você vê por exemplo, no futebol sul-americano, de porradaria toda hora, briga, simulação de falta e etc. E não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo nem que está errado, é uma expressão cultural daquilo que nós somos. A expressão cultural
do que é o povo japonês com relação ao futebol, também é isso. E em vários momentos, esse nosso jeitinho sul-americano é o que nos faz ganhar também. Acho que é do jogo. Acho que, sobretudo, cara, é a expressão cultural do povo. Então, como eu tô lá na TNT há algum tempo, eu tento muito influenciar com relação a isso também, em vários momentos. Recentemente, teve uma matéria do Borussia Dortmund que a gente fez para um pré-jogo da Champions, que foi uma ideia lá que a gente falou de, cara, Dortmund não é um time que faz parte de uma cidade, é uma cidade que está sendo representada por um time. E não à toa tem aquela relação toda umbilical, né? Do seu time com a sua torcida, com a Muralha Amarela. Então, eu acredito demais que, por um acaso, o futebol japonês voltar à tela da TV brasileira, eu acho que essa parte cultural ela será muito aproveitada, ainda mais hoje em dia, com rede social, com vários influencers asiáticos no Brasil também. A gente também tem uma cultura muito grande disso. Então, acho que seria maravilhoso, cara. Eu acho que seria fantástico. Bacana. Em off eu te conto mais, mas a gente chegou a falar com a TNT sobre essa possibilidade. Ah, Depois eu te legal. conto mais. E falando principalmente do trabalho da TNT com a Champions, uma coisa que eu acho muito bacana que vocês fizeram, talvez se você tiver mais detalhes até contar pra gente, essa questão dos correspondentes, de você ter um correspondente em cada lugar, né? Você tem o Quesada no Porto, aí você tem a Tati e o Marcelo na Espanha, você tem o Fred na Inglaterra, agora a Clarinha está em Paris. Assim, não sei se você tem essa resposta, mas você pode contar um pouco mais do trabalho que é feito com esses caras. Mas de onde surgiu essa ideia? Como que vocês realizam essas reuniões de pauta para chegar no VT que vai entrar num pré-jogo, ou num pós-jogo, ou no intervalo de um jogo? Como que é feito esse trabalho com os correspondentes? Eu acho que a ideia de ter gente lá é uma ideia de estar mais próximo do conteúdo, de fato, assim, você ter alguém que vai entender o conteúdo e não só, eles não estão lá só para cobertura do, da Champions, né? Mas eles cobrem as ligas locais também. E também é algo que a UEFA gosta muito das transmissões, não só da brasileira, mas ela gosta muito de empresas que transmitem a Champions e têm os seus comentaristas não, os seus repórteres morando nas praças, porque isso dá a sensação para o público de maior visibilidade, de maior cuidado, de maior profundidade naquilo que a gente fala. Então foi uma decisão da Warner lá atrás, da TNT Sports, lá atrás, que eu acho que ela deu muito certo e segue dando muito certo por causa disso. A UEFA gosta muito desse modelo e funciona muito para o dia a dia também, porque hoje em dia, cara, a, eu diria que existe uma galera, um número razoável de pessoas que não assiste o futebol brasileiro e assiste apenas o futebol europeu. Uhum. Então, a cobertura da Premier League, ela é tão importante quanto a cobertura da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, você tem um cara lá, um cara cobrindo o Real Madrid, uma menina, no caso, né? Uma mulher cobrindo o Real Madrid, um cara cobrindo o Barcelona, uma mulher cobrindo o PSG, que foi um clube onde teve, ao mesmo tempo, Neymar, Mbappé e Messi. Você dá uma sensação do setorista daquele clube, sabe? Aquela coisa, daquela liga, de você ter um cara que conhece demais. Então, eu acho que isso que eu acho que é profundo e eu acho que é um acerto completo da TNT Esportes. Agora, sobre como as matérias vão ao ar, é uma reunião, assim, ela costuma acontecer 20 dias, 15, 20 dias antes da rodada da Champions. E ela é uma reunião que, fora os correspondentes, né, são 5 hoje, diria que tem mais umas 10 pessoas nessa reunião, até mais, às vezes. É uma reunião grande, que às vezes junta até 20 pessoas. E é basicamente um brainstorm, onde sentam ali 20 pessoas, fala, cara, o que a gente deveria discutir nesse pré-jogo aqui de 1h30, qual que deveria ser a ideia do jogo. Aí vem, por exemplo, vai ter um jogo do Real Madrid, vem ideia da Tati, vem ideia minha, vem ideia de outros produtores, vem ideia da Clara, que às vezes não tem nada a ver com o assunto, mas que tem uma visão também importante com relação ao Real Madrid. Enfim, cara, eu acho que é por isso que é tão bom, porque de fato se unem, com a modéstia à parte,
algumas das melhores mentes do Brasil com relação ao jornalismo esportivo numa call como essa, né, aqui que a gente está fazendo, para falar sobre o que a gente deveria falar na Champions. Qual que deveria ser a melhor conexão entre o que estará no campo com o público brasileiro. E é por isso que acontece muito bem. Acho que, inclusive, o nosso pré-jogo é considerado por muita gente um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, por essa capacidade de transformar coisas que estão no campo em coisas culturais, em coisas sensoriais, em coisas sentimentais. Então, acho que a gente tem essa capacidade muito grande. Quando eu falo a gente, não só o time de correspondentes, é óbvio, porque eles estão no topo dessa ideia, porque eles estão lá, mas acho que todo o time de produção de muita gente que vocês não fazem ideia que existem. Eu sou um desses caras há muito tempo, e agora vocês estão me conhecendo, né? Porque eu estou começando a aparecer, mas igual a mim, tem mais de 10 caras que entendem tanto, que procuram tanto, que pesquisam tanto. Então é por isso que acaba saindo tão bom no ar. E é um trabalho muito bem feito, assim. Inclusive, é a inspiração para o projeto de conteúdo que eu tento fazer dentro da J-League Insider, dentro do projeto de conteúdo que eu queria colocar em prática com a J-League, né? Então, e eu acho que uma coisa muito importante que vocês fazem, e acho que vocês foram um dos primeiros a começar a fazer esse tipo de cobertura, né? Você tem a seriedade, claro, de mostrar ali o que está acontecendo no jogo, às vezes um lance um pouco mais sério, mas, cara, a resenha, sabe, o bom humor, o clima de a gente tá num bar conversando entre amigos, assim, sabe? Eu acho que isso a TNT foi uma das primeiras a fazer num nível, se eu posso dizer, industrial, né? Até com a questão do de sola, né? Vocês fazem hoje o de 0 a 10 e o de sola 10, né? Que eu acho que e traz para a galera que não é tanto do futebol para começar a entrar no meio do futebol. Às vezes você tá ali assistindo um de sola 10, aí do nada você tá comparando o Messi com uma esfirra 4 queijos, né? Então, a pergunta vem nesse sentido. Como que vocês também chegaram nessa ideia do de sola 10? Vamos comparar o Messi com um computador PC gamer, sabe? Eu vou falar para você, mas antes de responder sobre o de sola 10 e de 0 a 10, cara, eu acho que, para mim, o futebol, e eu acho que a TNT vai por esse caminho, ele é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes que existem. O futebol é entretenimento, cara. Futebol claro, choro. O futebol é sério porque ele é um negócio também, isso não pode ser retirado, né? Tudo isso virou um negócio, então também precisa ser trabalhado como um negócio, não pode ser esquecido. Mas ele é riso, ele é choro, ele é medo, ele é frustração, ele é risada, cara, ele é tudo que o entretenimento pode te trazer. Então, tratar o futebol como entretenimento é, para mim, só o básico. E não foi a TNT Esportes que inventou isso, existe desde que o mundo é mundo, desde que o futebol existe. Por exemplo, a gente está num momento aqui que, por exemplo, com a partida do Antero, isso veio muito à tona, né? O Antero é uma inspiração, o Antero e o Amigão sempre foram uma inspiração, posso falar por mim, muito clara, mas tenho certeza que para todo mundo da TNT também, porque eles fazem isso muito antes da TNT existir. Então, essa coisa de que eu acho que a TNT conseguiu amplificar esse conceito, porque ela é muito grande. Então, ela pegou um conceito que tinha um tamanho e transformou isso em algo muito maior. E eu acho que isso é legal. Isso é uma coisa que a TNT tem de muito positivo. Mas não foi a TNT que inventou e temos muitas referências com relação a isso. E sobre o de Sola 10, cara, curiosamente, eu tenho a sensação que o de Sola 10, a ideia do de Sola 10 foi criada antes da do de 0 a 10. Porque esse tipo de coisa sempre aconteceu na redação, mano. Sempre aconteceu na redação. Tipo assim, qual que é a melhor comida? Aí nego começa a discutir, tipo assim, porra, eu lembro de um dia, cara, que não existiu de Sola 10. E aí começou uma discussão na redação de qual que é a melhor comida. E aí veio o Formiga, cara. O Formiga é um dos caras que ele mais consegue me tirar do sério rápido. Assim, rápido. Ele me tira do sério com uma capacidade, cara, é muito rápido, é um estalo. E aí ele veio com, não, a melhor comida que existe é açaí. Eu falei, porra, é impossível ser açaí. Tu não come açaí no almoço, no jantar, todos os dias pro resto da tua vida? Nem fudendo, Formiga. E aí começa, né? Aí um levanta, aí já, o cara que tá na outra baia já levanta, já começa a xingar. Aí já fala, porra, vocês estão de sacanagem, sabe nada. E aí começa, né? Aí, porra, não, um argumento que eu sempre uso, né? Eu uso muito quando o assunto é comida. Fala, irmão,
eu sou gordo, eu tenho um lugar de fala para falar sobre comida, você não é gordo, você não pode falar, e etc. Então já começa, mano. Então isso vem de muito antes, cara. Vem de muito antes. Vem de sempre, na realidade. E quando eu digo da redação, não é da redação da TNT. Você com os teus amigos é assim. Todo mundo é assim, mano. Não, porra, carne seca é melhor do que frango assado. Porra, foda-se. Mas essa discussão em algum momento vai. O que é melhor para quem bebe, né? Porra, cerveja ou vodka, etc. Cara, carnaval ou ano novo, ou Natal, enfim, cara. São discussões do dia a dia. Então eu tenho a sensação que o de Sola 10 foi criado antes do de 0 a 10. E aí, eu falo, cara, tem uma ideia aqui que a gente pode aproveitar para o futebol. E temos dois caras, Jorge Igor e Vitor Sérgio Rodrigues, que são caras consagrados, duas lendas, que vão dar peso pro programa, né? Pô, você vai ter. Cara, você vai ligar lá, vai ver, e vai ver o Vitor Sérgio e o Jorge Igor, e a TNT estava numa fase de tentar lançar novos talentos. Então, ela tinha me observado, tinha visto algumas coisas, e falou, cara, por que não juntar com a certeza de Jorge e Vitor Sérgio a juventude de linguagem, de energia, de um monte de coisas que a juventude traz do Wallace. E eu acho que essa junção acabou funcionando muito bem e que soma-se a ela no de Sola 10 outro jovem, que é o caso do Pedro Certezas, mas que esse é um dos maiores malucos em atividade. Então, a coisa acaba... Cara, vira um chocolate, uma mistura, um chocolate que tem uma porrada de coisa misturada ali, e que fica muito bom, cara. Eu tenho certeza que esse resultado que a gente tem não é à toa, cara, porque é uma mistura de coisas bem legais e porque a gente gosta muito de fazer o programa e trocar aquela ideia ali. Bacana, pô, e assim, eu posso dizer que eu fico ansioso pro de 0 a 10 e pro de Sola 10. Eu fico esperando para poder assistir. Às vezes eu assisto almoçando, acho que muita gente assiste almoçando. Só fiquei chateado que vocês botaram o Tóquio na nota 6. Tóquio é o meu 10, por motivos óbvios. Você já foi? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas assim, eu tô nesse momento me aplicando para a bolsa do governo japonês e é óbvio que a minha primeira opção é Tóquio. Pô, muito brabo, tomara, mano. Acho que basicamente foi o que a gente falou. A gente analisou aqui sem ir para a maioria daquelas cidades, né? A gente analisou só pelo que a gente imagina do que é aquela cidade. Tóquio é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, cara. Muita vontade de conhecer. Deve ser maneiraço. Não, e basicamente assim, Tóquio, você tem a possibilidade de apelidá-la de diversas outras cidades, só que do Oriente. Ela é a Nova York do Oriente, ela pode ser a São Paulo do Oriente, porque ela é várias cidades dentro de uma só. Isso que é o mais legal. E até uma curiosidade, acho que foi uma das primeiras curiosidades que eu contei na página. Tóquio em si não existe, não é uma cidade. É como se fosse o DF. Tóquio é como se fosse um estado. Existe a região de Tóquio, existe a província de Tóquio. A cidade que a gente conhece como Tóquio, na verdade, são 23 distritos, que geralmente a gente chama de bairros, mas são 23 distritos autônomos. Por exemplo, Shibuya é uma cidade própria, Shinjuku é uma cidade própria, todas elas formam o que a gente chama do distrito de Tóquio. Mas, na verdade, por ser a capital do Japão, ficou como cidade de Tóquio e tá tudo bem. É uma questão de nomenclatura. Mas assim, por que eu falei para você que seria o meu 10, não? Justamente por conta dessas várias culturas dentro de um lugar só. Eu acho que isso é muito legal. E, assim, claro, dentro do Sola 10 ali, isso foi um tema, e você até colocou isso. Cara, isso eu acho fenomenal. Quando vocês trazem os argumentos para um tema. Qual a melhor cidade para viajar? Bom, meu argumento para o programa de hoje é tal, tal e tal. Ok. Agora, seguindo no trabalho que a TNT vem realizando, eu queria saber de você a cobertura que vocês têm. Obviamente, vocês são a referência da cobertura do futebol europeu com a Champions, mas vocês também fazem uma cobertura muito profunda, mesmo sem espaço na televisão, do futebol brasileiro, né? Como que é o trabalho de vocês na cobertura do futebol brasileiro, sabendo que não tem espaço na televisão, não tem o direito, não tem a imagem? Como que vocês trabalham para noticiar o que está rolando aqui no Brasil? Eu acho que é muito parecido, por exemplo, com o que você faz na tua página, assim. Com a diferença que o futebol brasileiro tá muito mais próximo da gente.
O que é o futebol? Futebol tem gente que assiste o futebol para informação, tem gente que quer informação. Não, o cara tal tá saindo do time tal, vai para outro time, quantos chutes o cara deu no gol, no jogo, quantas defesas, coisa mais informativa, de fato. Então a TNT faz isso. Tem gente que gosta muito da parte emocional do jogo. Então, histórias emocionantes, como a saída do Cássio agora, recentemente. Emoção também é raiva, né? Então, por exemplo, a história do Gabigol, ela é raiva também. E eu acho que... e também a felicidade e etc. A TNT tem uma capacidade de enxergar isso muito bem no futebol brasileiro. Ela fala o que o torcedor quer ouvir. Não é o que o torcedor quer ouvir. A TNT fala o que o torcedor está discutindo no dia a dia. O que o torcedor do Flamengo hoje na mesa do bar ou na internet ele está falando? Ele está falando desse assunto aqui. Então a gente precisa fortalecer esse assunto com informação, com meme, com discussão, com opinião. Pegar um assunto específico que está forte no futebol brasileiro e destranchar ele e falar de todas as vertentes possíveis disso. E todas as vertentes é isso, né? Não só a informação. É informação, é opinião, é meme, é piada, é reclamação, cara, tudo que envolve o jogo. Então, quando eu vejo, hoje em dia, eu vejo muita gente falar, cara, é verdade, vocês não têm o direito do Brasileirão. Tem gente que nem se liga nisso, que a gente não tem o direito do Brasileirão, porque talvez seja a marca que a pessoa mais consome quando o assunto é futebol brasileiro. Isso é muito legal, isso é uma capacidade gigantesca que a galera lá, que toma decisões na TNT, tem, de criar, de ser presente em assuntos que ela não tem direito de transmissão. Por exemplo, na última Olimpíada, a TNT foi o grupo de mídia no mundo que fez mais interações. E a gente não tinha Olimpíada, porque a gente olha todas as vertentes que existem do jogo, da transmissão. A gente não encara só como um jogo, a gente encara como algo muito maior, com expressão cultural, com várias sensações que envolvem. Então, eu acho que é por isso que as pessoas se conectam muito. Não tem aquela empáfia também, sabe? De somos superiores, eu tô te falando alguma coisa. Cara, TNT é uma marca que erra, é uma marca que acerta, é uma marca que se conecta com pessoas, e isso é muito maneiro, cara. E o uso da internet de vocês, do YouTube principalmente, acho que está sendo muito, muito importante. Cara, a TNT fazer a transmissão no estilo web rádio, né, do futebol brasileiro, eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente tendo a equipe que vocês têm, né, pô, o Jorge Igor, que na minha opinião é um dos melhores narradores do Brasil, hoje está no meu top 3 fácil. Pô, vocês têm o Mauro Betting, você, VSR, sabe? Então, acho que o que vocês fizeram, principalmente unindo a internet, já que a TNT, marca que o brasileiro mais conhece, é o canal de filmes, vamos usar a internet. Como a gente vai usar a internet? Eu acho que isso foi, se eu posso dizer, um divisor de águas para o uso da internet na produção do conteúdo esportivo de maneira industrial, por uma emissora realmente dita, e não por um cara como eu, que produz conteúdos diretamente para a internet. Eu acho que a TNT fez um trabalho impecável, impecável mesmo. Eu acho Prorrogação. Eu acho que você usou uma palavra que ela é muito verdade, que é industrial, né? A TNT dá escala para as coisas também. Isso é um negócio interessante. Quando você vê, no caso da TNT, a TNT ela se preocupa tanto com o digital. Não é nem que ela se preocupa tanto com o digital. Acho que essa frase está errada. A TNT, ela ela não consegue se dissociar do ambiente digital quando você pensa o seguinte: o de 0 a 10 e o de Sola 10. Vou tirar o Certezas, tá? Porque o Certeza já é um cara do ambiente digital. Sim. Mas você tirar o tempo do Vitor Sérgio Rodrigues e do Jorge Igor, que você poderia ter um canal de televisão onde eles estariam num programa tal qual o Redação Sport TV, o Seleção, o Bate-Bola. Você Sim. poderia ter isso. Você tem nomes para isso que te dariam audiência. Não. Você vai criar um programa de YouTube, um programa de Twitch, um programa de. Porque a TNT, hoje, é isso que eu falo, não existe separação entre o que é a TNT TV e o que é a TNT online, digital. Hoje, tem dias que eu coordeno transmissão, estou em transmissões que vão para a TV, tem dias que são só HBO Max, tem dias que... Cara, é dos mais variados possíveis. A gente é isso. E eu acho que a TNT foi a primeira emissora a entender, no Brasil, né, obviamente, a emissora esportiva, no Brasil a entender que
o digital não é um braço, é você. Então, da mesma maneira que você, eu, minha mãe ou qualquer outra pessoa temos a nossa imagem no ambiente digital e na vida real, quando eu vou na padaria comprar um pão ou quando eu tuito, eu sou a mesma pessoa. Eu sou rigorosamente a mesma pessoa que tuita e que compra pão na padaria do tio Zé. Então, quando a TNT foi a primeira pessoa, a primeira grupo de mídia esportivo do Brasil a entender isso. E quando ela entendeu isso, cara, ela explodiu. E eu acho que não tem volta essa mentalidade. Acho que outras empresas entenderam isso já rapidamente também. Outras têm um outro modelo de negócio também, e a gente respeita, mas acho que a TNT ela faz isso com maestria no cenário do futebol brasileiro, cara. Eu concordo. Antes da gente entrar na sua parte de coordenador, porque é uma profissão que é uma parte do jornalismo que muita gente não conhece, eu queria que você falasse como que é para você, né, chegar, entrar no estúdio de Sola 10, do de 0 a 10, do de placa, e aí você dá de cara com o Jorge Igor, com o VSR, com o Mauro Betting, com a Tainá Espinosa. Como que é para você? Porque para mim é uma coisa, você já estava lá dentro, mas agora você está aparecendo. Eu tô de fora da TNT. Eu trombar o Marubete é uma história. Agora, como que é para você que já estava lá dentro, agora tá dividindo estúdio, tá dividindo programa com esses caras? O Mauro é o meu grande ídolo, né? No jornalismo esportivo, sempre foi o Mauro. Então, eu já falei isso para ele várias vezes. Aliás, é um ser humano ímpar, cara. Acho que de todas as pessoas com quem eu trabalhei, poucas têm o coração que o Mauro tem, assim. Ele é muito fora da curva. Uhum. Eu já falei isso uma outra vez, e eu cada vez mais tenho desenvolvido essa tese de que as coisas aconteceram para mim na hora que tiveram que acontecer, para vários motivos. E um deles é esse que você citou. Quando a câmera ligou para, pela primeira vez, eu debater com Jorge Igor e Vitor Sérgio Rodrigues, no de 0 a 10, foi o meu primeiro programa, né? O primeiro programa que eu apareci foi o primeiro de 0 a 10. Uhum. Então, não tive nem aquecimento antes, irmão. Já foi, já vai direto. Já tipo assim, foi contratado, subiu da categoria de base ontem, amanhã tu já é titular e bota para jogar. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. É, eu, eu já tinha divergido deles, eu já tinha debatido com eles durante 8 anos. Eu entrei em 2015 na TNT e, cara, foram 8 anos debatendo, discordando em assuntos muito mais sérios do que a nota 6 ou a nota 7 do Barça de 2009 no programa. Assuntos que demandam discordância real de trabalho, sabe? O Vitor virar para mim, cara, eu não concordo com isso e eu ter que explicar para ele por que isso acontece, etc., que é algo absolutamente padrão do trabalho, Uhum. é normal de qualquer trabalho. Então, para mim, foi muito fácil. E soma-se a isso outra coisa, por isso que eu acho que foi muito bom para mim ter demorado esses 8 anos, eu criei relações com essas pessoas. O Vitor já era um cara que me conhecia, já era um cara que. O Vitor era bem mais próximo, né? Já era um cara que gostava do meu trabalho fora das câmeras. A gente se dava bem, a gente dava risada junto, a gente brincava junto. O Jorge, a mesma coisa. A gente tem várias histórias de transmissões que eu coordenei do Jorge. A gente saiu junto, porra, se abraçou e falou: caralho, foi muito foda. Então, cara, a gente já tinha uma relação pessoal junto para quando ligar a câmera, eles, acima de qualquer coisa, eles me respeitarem. Saberem que eu sei do que eu tô falando, que eu não tô falando uma besteira absurda. E soma-se a isso o fato de serem duas pessoas extraordinárias, que é isso, né? Primeiro é a sorte que eu dei de ter sorte somado com a minha trajetória, né? Que eu Sim. construí com os caras, e aí soma uma outra sorte no processo, que é estar ao lado de duas pessoas fantásticas como Jorge Igor e Vitor Sérgio Rodrigues, que sempre, mais do que me respeitaram, tá? Me alavancaram. Pegaram opiniões que eu dava e transformaram em algo maior do que elas eram. Então, eu dei muita sorte, mano. A verdade é que eu dei muita sorte de, logo no meu primeiro projeto, estar ao lado de gigantes como Vitor Sérgio Rodrigues e Jorge Igor, e somados ao Pedro Certezas, que, fora toda a loucura, né, que a gente brinca dele, eu já falei várias vezes, o Certezas talvez, dos mais novos, assim,
Talvez junto com o Vitor Lopes, ele é o cara que eu tenho mais proximidade, o cara que eu mais gosto, o cara que eu mais sempre, que eu mais admirei. É um privilégio, cara. Basicamente é um privilégio. Bacana. E vocês, né? Óbvio que o Certezas está no grupo que eu vou citar, mas vocês perderam, né? Entre aspas, recentemente o Casimiro, o Luizinho e o Beltrão, né? Que faziam parte também do ambiente digital de muita gente, principalmente no pandemia e pós-pandemia. Como que foi para vocês o período de saída, né? Tipo, vocês olharam e falaram, caralho, perdemos o Casimiro, o que que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai trazer alguém para o lugar do Casimiro? Como que foi para vocês encontrar o ponto de, ok, não, talvez não exista outro Casimiro e vamos chegar num programa da mesma forma, e assim, idiota entre aspas, da mesma idiotice que o Cazé fazia na live com o Luizinho, com certezas, com o Beltrão, a gente vai chegar nesse ponto, só que agora com duas figuras sérias, que é o Jorge e o VSR. Eu acho que a perda do Cazé, ela era uma perda, eu posso falar por mim, tá? Não posso falar sobre a empresa. Vou falar por mim. Ela me pareceu uma perda esperada. Quando vem a pandemia e ele explode na pandemia, né, cara? Durante ali o início do ano de 2020, ele explode. E 2021. E eu já fui entendendo, cara, que o caminho do Cazé não era a TNT, mas um caminho mais próprio, né? Dele construir a própria identidade e tal. Então, foi não foi do nada. A gente viu o Cazé construir esse espaço e tal. Isso foi muito maneiro, cara. Isso foi muito maneiro ver o Cazé sair desde lá de onde a gente conheceu para o que ele virou. Então, foi bastante esperado. O Luiz, eu acho que é um outro cenário, né? Porque quando foi criada a Cazé TV para narrar os jogos lá, então acho que foi um baque maior para acho que para a empresa e para as pessoas mais próximas que não estavam esperando tanto assim, mas também foi um baque esperado, partindo do princípio que a Cazé TV foi criada e o Cazé gostava muito do Luiz, né? Então eu como pessoa, né? Não só como profissional, mas como pessoa, eu já imaginava também. Sobre o de Sola 10, eu acho que no início, cara, tinha muito comentário, irmão. Cara, a quantidade de comentários que tinha Nunca serão Cazé, Luiz e Beltrão. Estão tentando copiar Cazé, Luiz e Beltrão. E é muito louco imaginar que pouco tempo depois, não passou nem um ano de programa, não existem mais esses comentários. Você não vê mais nenhum comentário desse no de Sola 10. Por quê? Primeiro, eu super entendo o público achar que estão tentando copiar e etc. Porque, de fato, querendo ou não, são tier lists, né? O modelo de tier list, ele é um modelo que não foi nem Cazé, nem TNT que inventaram, algo muito anterior, né? Coisa que é feita, porra, desde Power Ranking da NBA, por exemplo, é um negócio que existe desde a década de 70. Então, que é um modelo quase um de 0 a 10, né? Ranquear as coisas desde que o mundo é mundo, pô. Lá na Idade da Pedra, os caras deviam ranquear qual que é a melhor pedra que tem, a melhor lança, a melhor caverna. Pô, isso existe desde que o mundo é mundo. E aí, só que eu acho que a grande sacada do de Sola 10, que ele vem 6 meses depois do de 0 a 10 existir, e aí eu posso dizer, essa ideia foi nossa. E quando eu digo nossa, não essa ideia, essa forçação de barra, entre aspas, para o produto acontecer foi minha, do Vitor Sérgio Rodrigues e do Jorge Igor. A gente viu o programa e a gente falou, cara, isso aqui tem potencial para a gente discutir coisas aleatórias, mano. E a gente deveria discutir coisas aleatórias e tal. E a TNT, claro, obviamente, porra, ela tem 2 talentos. Eu menos, né? Mas, porra, ela tem Jorge Igor e Vitor Sérgio. Falou, cara, será que vale a pena para a TNT transformar esses caras também em humoristas, né? Porque tem um tom humorista ali. E a TNT, em vários momentos, ela tinha um pé atrás com o programa. E eu, Vitor Sérgio e Jorge bancando, mano, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Até um dia que os caras compraram, só que eles falaram assim, a gente vai adicionar os certezas. Que aí, a loucura, ela vai passar também pelos certezas e vamos aproveitar melhor um puta talento que a gente tem aqui e aí vamos adicionar o certeza? Não, vamos adicionar o certeza, vai ficar do caralho e tal, não sei o quê. E aí fechou e virou o de Sola 10. Acho que, por incrível que pareça, veio muito da gente mesmo, de nós três, essa ideia. E aí sim, a adição do Pedro Certezas foi um genial toque da galera que toma decisões lá na TNT
E que deu muito certo, né? No final das contas, deu muito certo. Da hora, da hora. E, assim, para a gente entrar na parte já final da conversa, é óbvio que quem se forma jornalista sabe o que é um coordenador de transmissão, mas a maioria das pessoas não sabe o que é porque não vê, né? Não conhece um coordenador. E hoje, como você diz, você é um coordenador que está aparecendo. Conta para a galera o que é o que você faz quando você coordena uma transmissão e aproveita e coloca o seu sentimento. Como você se sente quando você está coordenando uma transmissão? Cara, eu já falei uma vez para minha mãe, e acho que vale para cá também. Se eu fosse físico nuclear, explicar o meu trabalho seria mais fácil do que explicar o que é ser coordenador de transmissões. Não é que é mais difícil, físico nuclear, porra. Primeiro, que a pessoa precisa ser muito mais inteligente que eu, mas você consegue entender o que faz um físico, porra. Divide átomo, porra, faz uma. O meu trabalho, eu costumo. Ele é tanta coisa misturada que eu costumo dizer o seguinte: assista uma transmissão. Tudo que você achar bom passou por mim. Tudo que você achar ruim passou por mim também. Então, basicamente, é o responsável. Normalmente eu uso a expressão responsável. O que é o responsável? Semanas antes da transmissão, entender qual o conteúdo vai ao ar, a, a ideia das matérias, montar o roteiro, a lógica, a ordem que as coisas acontecem, passar para os talentos que estão no ar, Tainá, Jorge, André Henning, Vitor Sérgio, o que vai ser discutido, o que vai ser falado. Durante o ar. Aí essa é uma parte de conteúdo, né? Isso é uma parte toda de conteúdo. Repórteres na Europa, combinar horário que vão entrar, o que vão falar, etc. Cara, todos os mínimos detalhes. O que vai aparecer na arte tal, no cronômetro. Cara, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo detalhe passa por mim. E essa é a parte de conteúdo. E tem também a parte de operação. A parte de operação é qual câmera vai ao ar, qual câmera está mais bonita, ali no ar, né? Na hora do que está acontecendo. Qual câmera está mais bonita? A operação de áudio. Está acontecendo um problema aqui, tem que resolver. Eu sou o chefe da transmissão ali quando ela está no ar. Então, todos os detalhes de conteúdo, técnicos, movimentação de câmera, tudo, absolutamente tudo, passa por mim. Agora, não, chegou um vídeo da torcida, pega agora, chama agora. Não, vai fazer como? Não, vai jogar pela imagem do Twitter. Cara, tudo passa por mim. Então, por isso que eu sempre falo que é muito difícil explicar o meu trabalho, porque é basicamente o trabalho de um responsável. Tudo que vai ao ar passa por mim, então... Mas é um trabalho, cara, que eu não sabia que existia. Quando eu me formei, eu não sabia que existia esse trabalho. Eu descobri dentro da TNT, cara. E eu vou falar pra você. Parece que eu nasci pra fazer isso, mano. Eu sou meio acelerado, assim, devo ter algum nível de TDAH, que a minha atenção ela vai se passando por um monte de lugares diferentes. E isso é bom pro coordenador, né? Ficar prestando atenção a uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito do que eu faço, mano. Sou muito feliz. Tô vivendo até um momento importante com relação a isso, né? De o que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? Serei coordenador ou serei comentarista? Estou passando por essa fase hoje, né? De me entender dentro disso. Mas eu posso dizer que eu gosto muito do que eu faço, mano. Me divirto muito e sou muito grato à minha carreira como coordenador de transmissões. Eu posso falar porque eu coordenei uma transmissão uma vez no meu estágio, ajudei, né, a coordenar. Coordenei uma simulação na pós-graduação. E um dos meus melhores amigos é coordenador também. Hoje ele trabalha na NBB. Legal. Então Pô, legal. uma vez eu pedi para ele resumir, ele falou a mesma coisa que você. Ele falou exatamente a mesma coisa que você. É difícil, cara. Eu sei bem como é difícil, cara. Agora, para gente terminar, qual é o narrador ou comentarista que é mais difícil de você segurar quando você está coordenando uma transmissão? Cara, comentarista, fácil. Comentarista se chama Bruno Formiga. O senhor Bruno Formiga. Porque eu acho que assim, qual que é a parada do Formiga? Ele talvez não, com certeza, ele é o comentarista da TNT, mas acho que do Brasil, que mais tem coisa na cabeça, estudada. Ele é o cara o nível de estudo que o Formiga tem para as coisas, ele é detalhado, é um detalhe, assim, o Formiga é gênio nisso, cara. Então, assim, ele é um cara muito preparado.
E quando você é um cara que tem muita informação e você é um cara que articula bem, como é o Formiga, cara, não para, você tá falando e não para de vir informação na tua cabeça. Cara, o Formiga tem um programa, o Polêmicas Vazias, que ele fala ininterruptamente durante 40 minutos, meia hora, porque ele tem informação dentro da cabeça dele para falar aquilo. Só que numa transmissão não dá. Você tem que ser mais curto. Você precisa falar pouco. Então, com sobras, cara, acho que é o comentarista que mais fala, assim, que eu falo, Formiga, fala menos, cara. Tá falando muito, cara. Tá falando muito, tá, porra, tá atrapalhando o meu roteiro e etc. É o Formiga. Mas, claro, dentro do bom humor, né? De me atrapalhar, quando eu falo, é na parte do bom humor. O Formiga é craque naquilo que ele faz. E narrador, cara, eu acho que depende. Depende. Porque o narrador, existe uma relação entre coordenador e narrador, que ela é uma relação muito única, que inclusive é diferente da relação entre coordenador e apresentador. Por exemplo, a minha relação com a Tainá, ela é muito mais de troca do que eu tenho com qualquer narrador. Por quê? A Tainá, ela é basicamente a pessoa que executa aquilo que eu penso. Ela dá um rosto para aquilo que eu penso. Então, porra, eu tô toda. O ponto da Tainá é muito mais. Eu falo muito mais no ponto da Tainá do que no ponto dos narradores. De Tainá, vai para cá, faz isso, não sei o quê, chama não sei o quê. Então eu tô o tempo inteiro falando com a Tainá. Então a minha relação com a Tainá, naturalmente, ela é mais próxima de alguém que troca muito. A Tainá discorda muito, né? Ela é uma pessoa muito ativa na montagem das coisas, de discordar e tal, que é ótimo. Inclusive, já falei inúmeras vezes, a Tainá é a melhor apresentadora do Brasil, esportiva do Brasil, com uma distância, com todo respeito às outras, gigantesca para qualquer outra, porque o nível de detalhe que ela dá para as coisas é muito grande também, e discordar é isso, né? É muito bom. Uhum. Mas de narrador, cara, eu acho que tem coisas diferentes. Eu posso citar abertamente aqui. O André é um cara que gosta mais que ele construa do jeito dele as coisas. Então, na hora que ele está construindo alguma coisa, falando da torcida, tá aí a torcida do Borussia Dortmund cantando e tal, ele não gosta que a gente auxilie ele nesse momento. Porque ele se dispersa, às vezes, com alguém fala alguma coisa, e etc. Então, ele é um cara que para essa hora, ele não dá trabalho, teoricamente, né? Porque ele está fazendo tudo sozinho. Mas ele é um cara que gosta muito de informação. Se você tiver uma informação durante a transmissão, fala para ele o mais rápido possível, porque senão ele vai falar, pô, Wallace, terminou a transmissão hoje, não teve nenhuma informação, mano, que você podia ter me passado, de torcida, etc. Sacou? Então, ele te dá trabalho nesse ponto, ele te demanda que você traga a informação para ele. O Jorge já é um pouco diferente. O Jorge é muito bom de ponto. Então, você pode falar qualquer coisa para ele no ponto que não vai ser um problema. Então, ele está fazendo a construção aqui. E o Vinícius Júnior vem para o jogo hoje com sangue nos olhos. E aí você vem no ponto dele e fala assim: e já fez 10 gols nessa temporada. E já fez 10 gols nessa temporada. Ele vai construindo contigo. Ele te deixa participar mais. Não é que ele te deixa, né? Ele gosta mais dessa participação. Então, é mais. Você tem esse trabalho a mais junto com o Jorge. Mas, por um outro lado, o Jorge é um cara. Ele é um cara muito ligado à qualidade das coisas. Então, por exemplo, porra, se o áudio não tiver bom, mano, se o retorno dele não tiver bom, se a imagem não tiver boa, ele vai ser sempre um cara muito crítico e com razão. Então você também tem que se ligar muito nisso. Tipo assim, porra, sei que o Jorge é um cara muito ligado nisso, muito conectado. Não que o André não seja, mas o Jorge caralho, ele é sempre na corda esticada com isso. Então ele te melhora, né? Ele te melhora. Ele fala assim, cara, não posso errar, irmão. O Jorge está contando comigo. Não posso errar. Então, essa capacidade dos dois, por isso que eu te falo, não sei, não dá para dizer quem dá mais trabalho, ou quem me faz trabalhar mais, porque um é por um lado, outro é por outro lado, e ambos acabaram me transformando no coordenador que eu sou hoje, depois de 8 anos trabalhando com eles. Legal, mano. Muito bacana saber dessa experiência. E até o backstage, né? Aquilo que a gente não conhece tanto do André quanto do Jorge. Muito legal. Wallace, queria te agradecer mesmo pelo seu tempo, né? Por você estar aqui conversando com a gente. Queria te agradecer, todo sucesso para você. Eu gosto muito de você, de toda a equipe da TNT Sports. Não tenho vergonha de dizer que se hoje eu tivesse que escolher um lugar para eu trabalhar, para eu passar a J-League, para eu fazer qualquer coisa, seria TNT,
muito por conta de tudo que você falou aqui, de ambiente, de maneira de trabalho, e como muitas coisas também passam por você, queria não só agradecer a sua presença aqui, mas agradecer por esse bom trabalho que você e a equipe da TNT estão fazendo aí para o jornalismo esportivo brasileiro, cara. Obrigadão. Pô, eu que agradeço, mano. Obrigado, primeiro ao último elogio, né, que você agradeceu aí pelo trabalho que a gente tá fazendo. É muita gente, mano. Posso garantir para você que é muita gente que faz um trabalho de excelência em todos os âmbitos, óbvio. Erra muito, não é. O erro faz parte do processo, mas é um trabalho de excelência de muita gente competente. Graças a Deus, a TNT tem essa amplitude de pessoas muito talentosas. E, pô, obrigado pelo carinho aí que você tem comigo. Dá para ver claramente no jeito que você fala, sempre falou comigo. Então, pô, obrigado, mano, de coração. Me esforço sempre para ser mais do que um profissional legal, para que as pessoas gostem do meu trabalho, para ser uma pessoa legal também, para que as pessoas se inspirem em mim como pessoa. Então, pô, tamo junto e fico feliz, cara, que se de alguma maneira estamos impactando pessoas como você, que tem um trabalho tão maravilhoso com o J-League Insider. Tenho certeza que a gente vai estar impactando outras pessoas também, pelo aquilo que a gente acredita e pelo aquilo que a gente faz. Então, pô, obrigado. Se por um lado você me agradece por estar aqui, por ceder o meu tempo, eu te agradeço também por essa troca de ideia aí, por falar um pouco mais, e sim, também agradecer pelo teu trabalho da J-League Insider, que, pelo menos para mim, é uma fonte de informação muito grande, cara. Fechou, brigadão. E para você, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa o seu comentário. E segue o Wallace nas redes sociais também. Os links para as redes sociais dele vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Fechou? A gente se vê numa próxima e valeu, até mais.